Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Clube da Manutenção. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um complemento, de certa forma, essa ideia de que você não é seu trabalho, né? E para tentar descolar um pouco essa questão de a gente se julgar, né, a nós mesmos e julgar o nosso trabalho, que são coisas diferentes, né? Essa ideia de fazer esse vídeo surgiu de um livro que eu tô lendo não, li, né? Um livro do Adam Grant, Pense de Novo, né? Um livro muito bom, muito bacana. Quem puder ler, leia, ele é bem interessante. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, existe uma diferença entre julgar a si mesmo e julgar o trabalho que você está fazendo. E aí, vamos lá. Existe também uma diferença de julgar a si mesmo e julgar o que você está estudando. Porque é a mesma coisa. Né? Se você entender o conceito, você vai perceber que é a mesma coisa. Então imagina a primeira situação que seria, né, a maneira errada de pensar. Seria a ideia de julgar a si mesmo. Né? Pensar em uma ideia, achar que é um gênio, escrever um rascunho e aí se julgar o pior escritor do mundo, pensar em desistir, né, e jogar tudo fora. Mas quando eu julgo o trabalho em si, não a mim mesmo, né, pensar em uma ideia, achar genial, né, não achar que você é um gênio, achar a ideia genial, escrever um rascunho, esse é o pior rascunho do mundo, tu vai chegar na mesma conclusão, é melhor eu reescrever. Depois que eu reescrevo, eu percebo que está melhorando. Então eu não linkei o que eu estava, né, escrevendo a mim mesmo. Então, vocês nunca perceberam que tem algumas pessoas que elas não, geralmente algumas crianças acontece isso, né? Ela não consegue fazer alguma coisa e ela pensa, eu sou burro, né? Eu sou burro. A gente tende, né, a sempre estar linkando com a nossa identidade essas coisas. Então, e de certa forma é por isso que as pessoas desistem, né, de estudar, desistem de fazer algumas coisas, vão para a faculdade ou para a escola técnica e faz o primeiro semestre ou faz os primeiros 3 meses e desistem, né, porque acham que elas não são para aquilo, mas não existe essa história de tu não é para aquilo, né? Você pode fazer qualquer coisa da sua vida desde que você se comprometa, né? E desde que você separe, né, o julgamento de si mesmo do julgamento do trabalho. Então, se tu fez alguma coisa no teu trabalho e ela não saiu legal, não é que tu é um mau profissional. Aquela coisa não saiu legal e você precisa trabalhar para melhorar aquilo, né? Então, essa ideia que a gente tem, você tem que perceber que é uma ideia até um pouco até meio absurda, né? A ideia que a gente tem que não se pode errar, quando na realidade a grande maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que está fazendo, é um absurdo. Então, quando a gente está falando de trabalhos intelectuais, né, de trabalhos mais, né, da ordem de raciocínio, na ordem, né, de habilidades, né, da inteligência, né, vai ter erro, vai ter problema. Principalmente se a gente está falando de criação. Criação tem erro. De 100 coisas criadas, uma ela é, né, utilizável. Mas tu precisa criar 100 para conseguir criar uma que seja útil. Então, tem um amigo meu, né, que ele tem um canal aqui, o canal dele é Filosofia Egóica, se não me engano, do Thiago Perdigão, e uma vez a gente estava conversando, ele me mostrou um caderninho onde ele escrevia as ideias dele, né? Então ele tinha ideia e escrevia ali, e depois desenvolvia as ideias, né? Uma coisa que eu já mais ou menos fazia de uma forma, mas a maneira que ele me explicou me ajudou bastante para mim conseguir fazer, né, a minha maneira, né, de ter ideias. Mas eu garanto que daquelas, né, sei lá, 100, 200 ideias que ele escreveu ali, talvez algumas coisas não perderam sentido, mas ele precisou escrever, né, aquelas ideias ali para vir alguma ideia que fosse útil. Então isso acontece comigo também. Então tem essa questão do julgamento de si mesmo e do julgamento do trabalho, até na criação, né? E aí vai impedindo as pessoas de criarem, porque elas criam coisas que não são úteis.
Só que no momento que ela para de criar, ela nunca vai ter a oportunidade, né, de criar uma coisa que vai ser útil. Então, tu vai ter que criar 10, 20 coisas talvez inúteis para te conseguir criar uma útil. Bom, isso é a questão de criação. Agora, no trabalho, para te vir melhorando o teu trabalho, só pode melhorar uma coisa que ainda está ruim. Não tem como melhorar uma coisa ótima. E é por isso que o ótimo é inimigo do bom. Né? Porque tu fica buscando o ótimo e tu nunca, né, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Então nunca tu vai ter uma coisa para mostrar ou fazer. Então, o perfeccionista, de certa forma, acaba se tornando o pesadelo de si mesmo. Né? E ele não produz nada, ele não vai. Então, você tem que perceber que você precisa desenvolver alguma coisa, né, fazer o seu trabalho ali, sei lá, vai criar um plano de manutenção, vai criar um fluxograma de trabalho, vai criar uma instrução de trabalho. Tu tem que criar aquilo para te botar para rodar, para te ter o feedback de se aquilo estava adequado ou não, se aquilo estava certo ou não. Se tu não botar para rodar, tu não vai ter o feedback e aí tu não vai ter o ciclo, né, de melhoria contínua. Que é você faz, bota para rodar, né, corrige, volta, você tem o feedback, você consegue identificar o que está certo, o que está errado e vai ajustando. Então tem uma frase do Daniel Kahneman, que é um escritor, um psicólogo comportamental que eu gosto muito, tenho muitos livros dele, e ele fala que a única maneira de eu saber que estou 100% certo é descobrindo que eu errei. Então, quando tu descobre que tu errou, tu tem absoluta certeza que aquilo ali, né, é uma verdade, porque estava errado. Então, em ciência, às vezes tu descobre uma coisa que está certa, mas está certa agora, talvez daqui a 20 anos não esteja mais. Mas o que está errado sempre vai estar errado. Então, quando você descobre, né, de um trabalho que você está executando que não estava certo, ou que estava errado, ou que não estava bom, você tem absoluta certeza que não é mais por aquele caminho. Então, você tem a nova oportunidade de ir pelo caminho certo, de acertar. Então, é extremamente importante você separar o que você está fazendo. Se você não está aprendendo, você não está aprendendo ainda. Se você não está conseguindo fazer, você não está conseguindo fazer ainda. Então, julgue o trabalho, o mérito do trabalho, não julgue, né, a si mesmo. Eu não acho que tu é horrível, que tu é... Porque existe uma coisa também da síndrome do impostor, que um dia eu vou falar aqui, que é muito essa questão da gente ficar julgando a si mesmo. Né? Mas a gente tem que perceber que errar é natural. Né? Então, e quando você erra, você descobre que uma coisa pelo menos estava certa, que aquele caminho que você seguiu não era o correto. Agora você tem a oportunidade de fazer tudo de novo, né? Fazer melhor. Então, o ciclo de melhoria contínua exige também. Para existir um ciclo de melhoria contínua, tem que existir um ciclo de erros. Se não existir um ciclo de erros, não existe um ciclo de melhoria contínua. Porque uma coisa que está ótima não precisa ser melhorada. Se está sendo melhorada é porque ela não estava boa ainda, ela não estava. Tinha-se muitos erros ainda naquilo. Então a melhoria contínua é justamente vir corrigindo os erros. Então, se a gente não aceitar que a gente está fazendo terá erros, não será a melhor versão ainda, a gente acaba não fazendo nada. Então, julgar a si mesmo, julgar o seu trabalho é extremamente importante, mas é mais importante ainda saber separar uma coisa da outra, para a gente não acabar caindo também numa síndrome do impostor, ou achando que a gente não sabe fazer nada, achando que a gente não serve para fazer aquilo, quando na realidade foi só uma coisinha que deu errado daquele trabalho. E se você voltar a fazer de novo, e ir melhorando, melhorando e melhorando, cada vez vai melhorar mais até chegar ao ponto onde você nem percebe que tinha errado. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo e até a próxima.